mais uma vez, bom dia. Estou ali na Estúdio Moon para fazer mais um podcast do Festival OEA 2022. Hoje notei ali uma ilustre convidada, uma pessoa, como te dizer, que realmente tem visito parte cheio daquilo que tem sido o Festival Ezone, que entrega, que discussões, junto a uma equipa e uma projeto aliança que é um projeto realmente de abraçar essa proposta do Festival OEA 2022 de maneira muito firme e muito consistente. E então, sem demoras, Cristina, bom dia. Bom dia. Primeiro, me estava a começar para apresentar o que é o projeto de aliança, o que ele está a constituir nesse todo. Uhum. Depois, não te entrar dentro do assunto que trazemos ali hoje, né? Que é essa questão de relação entre cinema audiovisual e desenvolvimento sustentável. Então, o projeto Aliança para o Direito Humano à Alimentação Adequada é um projeto promovido pela Associação dos Amigos da Natureza e SERAI, em parceria com o Secretariado Nacional para a Segurança Alimentar do Ministério do Ambiente e Agricultura, e é um projeto financiado pela União Europeia, né, que conta com uma série de outros parceiros, desde a FICAS, o INPS, o IGT, exatamente porque as câmaras municipais das ilhas de São Vicente, São Nicolau e Santo Antão, exatamente porque é um projeto que tem uma panóplia de atividades, não é? Nós estamos desde 2020 que o projeto está a ser implementado, tem um eixo muito forte ligado àquilo que é a política de segurança alimentar, a criação da Rede Nacional de Segurança Alimentar, o apoio também ao Secretariado Nacional nesse sentido, portanto um eixo muito de advocacy, muito político, de política pública. Mas é também um projeto que depois tem uma série de outras atividades de sensibilização, de promoção de direitos. Trabalha essencialmente 3 direitos humanos: o direito à alimentação adequada, o direito humano ao ambiente, o direito humano ao trabalho, que no fundo são 3 direitos que se interligam de alguma forma, não é? E é esse trabalho que temos estado a desenvolver, portanto temos realizado uma série de atividades, desde de simpósios, tanto na Ilha de São Vicente como de Santo Antão. Proximamente teremos também em São Nicolau, que são as 3 ilhas de intervenção mais forte do projeto, apesar de trabalharmos também com Santiago, sobretudo a nível mais da parte da Rede Nacional de Segurança Alimentar. Mas é isso, é um projeto que trabalha sobretudo estas grandes temáticas e os seus temas complementares. Quem que é, digamos assim, que é aquele conjunto de forças e de entidades, instituições que fazer parte da aliança, só para fazer um enquadramento? Então, como disse, o projeto é promovido pela Associação Amigos da Natureza e SERAI, financiado pela União Europeia, e depois temos diversos parceiros, como a FICAS, o INPS, o IGT, a Proempresa, as câmaras municipais das 3 ilhas, dos 6 concelhos das 3 ilhas, o Secretariado Nacional, que é a parceria forte, né, nesta parte da segurança alimentar, e depois temos tido, né, consoante as atividades, outras organizações, como é o vosso caso, né, que temos estado a trabalhar em parceria nesta área agora do audiovisual, das ferramentas criativas, e portanto temos criado outras redes, né, os ministérios, por exemplo, de educação, do ambiente, as delegações, né, da saúde, e portanto consoante as atividades há sempre uma rede de parceiros que se juntam e que desenvolvem, né? Que permitem desenvolver as atividades. Sobretudo, queria Cristina chegar nessa parte que botou cá ali, que é a partir dali no debate, digamos, de abrir isto em camadas. Essa questão, vou falar de uma questão muito, digamos, muito séria, ou até, digamos, uma questão que te pedi várias corresponsabilidades, que é a questão da segurança alimentar. E então, maneira como te dizer, o que é que entrar na visão da aliança é que permite a aliança fazer uma ligação entre temática, primeiro dos direitos humanos de maneira geral, vou dizer, que estes três eixos: segurança alimentar, direito ao trabalho e o direito ao ambiente. O que é que te fazer a aliança, digamos, aproximar das áreas criativas, modo ele tem feito? O que é que
esse digamos, ele deve ser parte de uma metodologia, foi digamos, algo a experimentar, foi algo que também tive alguma visão, que é isso que me está a querer dizer, alguma visão para fazer isto? Sim, faz parte da metodologia do projeto. Como dizia, né? O projeto está dividido em 3 eixos essenciais. Esse primeiro eixo mais político, de política pública, de advocacy, e um terceiro eixo mais ligado ao empreendedorismo, onde se inseriu também, nós tivemos no primeiro ano do projeto, como sabemos, tivemos a pandemia e, portanto, o próprio projeto teve que se adaptar para dar respostas, fomos chamados, não é, a criar um plano de emergência no âmbito da Covid-19 e, portanto, o terceiro eixo teve mais a ver tanto com essas atividades como agora algumas atividades ligadas ao empreendedorismo, e depois temos todo um eixo 2 que foi construído já nesta base mais criativa, de exatamente criar instrumentos criativos, inovadores, para ampliar aquela que é a promoção destes direitos humanos. E essa foi a lógica ainda na construção do projeto, e aliás o nosso contacto, não é, com o OEA Projeto começa desde a identificação do projeto, antes mesmo do projeto estar a ser implementado, porque a estratégia era essa, não é? A ideia é que chega um público cada vez maior. Nós temos, o projeto tem 2 grandes públicos de beneficiários, mas também público-alvo, que são as comunidades rurais, porque, né, as próprias organizações, a Associação Amigos da Natureza e SERAI trabalham muito todas estas temáticas da segurança alimentar, a agroecologia, o desenvolvimento comunitário, o desenvolvimento rural, ou seja, é uma coisa transversal a todos os nossos projetos e, portanto, tem como público as comunidades rurais, o setor primário, né, pescadores, vendedeiras, produtores rurais, criadores, etc., e, por outro lado, a comunidade educativa, escolar, não é? Porque também sabemos que os jovens são um veículo importante de transmissão de conhecimentos e de transmissão para estas campanhas de sensibilização que estão previstas neste segundo eixo. E temos tido uma série de atividades, não é? Nomeadamente, por exemplo, lançámos recentemente concursos para a concessão de cartilhas de direitos para estes 2 públicos, ou seja, trabalhar estas temáticas de uma forma a que chegue cada vez mais informação e sensibilização ao grande público. E a mesma coisa com o Festival OEA, não é? O objetivo é esse, é não só diversificar, mas sobretudo amplificar a voz. Sim, além da cartilha e do Festival OEA, também o teatro. Sim, também o teatro. Lançámos também recentemente, agora no mês de agosto, está já em processo de construção, de concepção, peças de teatro. Portanto, temos um primeiro processo criativo da concepção de guiões para 5 peças de teatro, mais uma vez também 3 peças concebidas para apresentação nas comunidades rurais e 2 peças para comunidade educativa, que vão ser depois apresentadas nas ilhas de São Vicente, São Nicolau e Santo Antão. Sempre a trabalhar estas temáticas, ou seja, vamos ter peças sobre o direito humano ao ambiente e temas complementares, né? Portanto, a proteção do ambiente, a reciclagem, né? Agora aqui o processo criativo nos dirá qual será o foco. Sobre o direito humano à alimentação, não só a questão da alimentação como consumo, mas também o acesso, a disponibilidade, a produção agrícola, que são temáticas muito importantes para o projeto e para as nossas organizações. E no caso do trabalho, muito a questão, por exemplo, da proteção social. Temos falado muito sobre isso, não é? É um tema muito sensível e muito importante de trabalhar. Sabemos que o setor primário muitas vezes está desprotegido. Vimos com a Covid que é um grupo vulnerável, não é? Porque não têm proteção. Muitas destas pessoas, não é? Agricultores, vendedeiras, não têm proteção social. Então, precisamos de trabalhar essa questão mais, ou seja, sensibilizar para a importância, por exemplo, dessa proteção social. E em relação ao público jovem, como é que a juventude se enquadra dentro do projeto Aliança? Então, nós temos também nas diversas iniciativas, não é? Por um lado, é nosso público nestas ferramentas criativas, não só como produção, mas também como público de consumo destas ferramentas.
Por outro lado, temos também depois, por exemplo, no eixo 3, não é? Aquilo que são a criação de atividades, de serviços, de formações, por exemplo, em empreendedorismo, etc., muito direcionadas a jovens e mulheres, não é? Porque o projeto tem esta especificidade, é para um público em geral, mas pretende muito trabalhar com jovens e mulheres, que são sempre públicos mais vulneráveis, digamos assim. Sobre a questão da relação entre esses vários eixos do projeto, como é que eles se complementam, quais são posso assim dizer, quais são os ganhos que podemos dizer assim que já são visíveis no projeto e que podem dar uma baliza, uma orientação para o futuro, assim? Olha, nós temos tido cada vez mais ecos de fora e isso acaba por ser muito traduz, né, que efetivamente já começa a haver impactos. Por exemplo, aquela atividade que te falava do primeiro ano do projeto foi um impacto imediato, não é? Quando tivemos o plano de emergência da Covid, em que foi possível, através de uma ferramenta que o projeto, portanto, que a União Europeia permite dentro dos projetos financiados por eles, que se chama o apoio a terceiros, por exemplo, foi possível financiar através do projeto pequenas associações e através delas chegar às comunidades. E, portanto, logo aí, o primeiro ano do projeto teve um impacto muito forte. Nós financiámos cerca de 17 associações, 11 numa primeira fase de emergência e 6 na segunda fase de reconstrução. Portanto, 17 associações que tiveram a oportunidade, né, associações mais pequenas, mais locais, nas 3 ilhas, que tiveram a oportunidade de desenvolver elas próprias atividades emergentes, né? E diretamente com a sua população. E, portanto, logo aí é um impacto muito direto e muito visível do projeto logo nesse primeiro ano. E depois, ainda ontem, aliás, nós estivemos juntos numa mesa redonda e foi muito interessante perceber exatamente que já chega a feedback, não é? Por exemplo, tivemos o caso, podemos comentar aqui, não é? Que eu achei muito interessante, da Hermínia, que foi uma participante, agora depois podemos falar um bocadinho da formação que fizemos em conjunto também, que depois da formação que fez, né, na formação em produção audiovisual orientada para o direito humano à alimentação, a Hermínia trabalha numa universidade, né, no apoio social dentro de uma universidade aqui em São Vicente e, portanto, já levou uma iniciativa, está a desenvolver uma iniciativa que nos falou ontem, dentro da sua universidade. E eu acho que isto, não é revelador de que estão a surgir impactos. Tivemos, por exemplo, pessoas ontem ali do INPS e do IGT também a sugerir iniciativas, propostas, e eu acho que é isto que é o eco do projeto neste momento. Certamente há outros exemplos que podíamos dar, mas que eu acho que é muito interessante, que se percebe que há efetivamente... Há resultados, não é assim? Sim. Bom, não, há uma questão que ainda não referimos aqui, que é a questão do concurso Boji. Sim. E dos filmes saídos a partir do concurso Boji. Eu queria falar um pouco disto, que é o que nos interessa, o cinema. Sim. E eu queria falar que pudesse nos revelar também um pouco daquilo que foi essa experiência, digamos, esse exercício de trabalhar com jovens e a nível daquilo que todos os produtores são pessoal, possa ser considerado uma equipa jovens, não é assim? Sim. A trabalhar temáticas, como dizemos aqui, que normalmente são muito sérias, e realmente são, mas também muitas vezes há um tratamento, possa ser, não sei se vou usar uma expressão aqui, vou arriscar aqui usar uma expressão, há um tratamento serioso desses assuntos. Parece que há uma configuração que, por o facto de serem assuntos ligados aos direitos humanos, por facto de serem assuntos ligados ao desenvolvimento, por facto realmente de serem assuntos onde envolvem diferentes especialistas de diferentes áreas, que implica trabalhos muitas vezes de cooperação, de interação entre os responsáveis e os agentes comunitários. Tudo isto muitas vezes dá uma certa carga a essas questões, que muitas vezes também a própria comunidade, que devia ser a principal interessada, que é a principal beneficiária, muitas vezes também fica um pouco distante dessas questões. E é importante também, claro, ter esse envolvimento, ter essa ação, né? Ter uma prática, ter a presença realmente daqueles que estão a ser beneficiários das várias ações. Então eu queria que falasse também um pouco do que é que foi essa experiência. E a Cristina esteve, digamos assim,
na linha de frente da construção desta ideia e da sua concretização, que falasse um pouco da experiência da realização das 3 curtas-metragens premiadas e realmente o que é que... Até chegarmos, podemos assim, naquilo que foi a apresentação desses filmes ontem, por exemplo. Sim. Então, o Boji foi o nome que lhe demos, não é? Foi um concurso lançado o ano passado pelo projeto, um concurso nacional de ideias para a produção de curtas-metragens. Dentro, exatamente, destas 3 temáticas, não é? Nós fazíamos algumas sugestões, mas a ideia é que depois a criatividade, não é? Portanto, cada candidato, cada produtora, quem fosse, podia candidatar-se com uma sinopse, com uma ideia para a curta que depois seria selecionada. Tivemos 10, na altura 10 candidatos, aliás tu fizeste parte da comissão de avaliação, isto é muito importante, não é? Porque nós não somos, eu estou sempre a dizer, eu até dizia isto, eu não sou da área do audiovisual, gosto, do não é? teatro? Tem Tenho alguma coisa do teatro? Ou... Tenho, assim, há muitos anos atrás, Olha, né? então vamos atrás, vamos ter que pegar. Está na hora de pegar nessas pequenas há pouco falávamos antes de valências, começar. nessas valências. Eu, na realidade, já trabalhei no audiovisual. Não é a minha área de formação, mas já trabalhei, tive uma experiência profissional nessa área. Mas, pois, exatamente. Há sempre também essa ideia que eu digo que cinema audiovisual é um espaço, é uma casa onde cabem todos. Sim, né? por acaso falávamos disso antes de começar, porque tive efetivamente uma experiência, mas não é a minha área técnica, ou seja, mas isto para dizer que dentro do projeto nós fazemos reunir, né, e falámos disso, as parcerias, reunir das pessoas que têm valências nessas áreas. E lembro-me, por exemplo, quando montámos a comissão de avaliação das propostas do Boji, tivemos essa preocupação, convidámos-te a ti, não é? Que és da área, obviamente. Sim. Já agora pode anunciar também para não ficar, digamos, para não ficar muito visado assim o nome dos outros. Não, sim, claro, não, posso dar também para mostrar exatamente essa. É isso, porque eu acho que é importante, não é? Ou seja, que se perceba que não é a equipa, não é? Nós não fomos uma equipa grande, assim. Não fomos nós, né, ali dentro do nosso escritório que decidimos, olha, são estas 3, não? Né? Houve efetivamente essa preocupação de constituir uma comissão constituída por ti, a Celeste, por exemplo, que é uma pessoa, Celeste Fortes, que não só tem uma experiência também no audiovisual, é alguém que já fez trabalho nessa área, mas também tem toda a vertente sociológica, antropológica, social, que também era muito importante. Tivemos os parceiros, portanto tivemos representantes, se não me engano, do INPS, do IGT, por exemplo, de estar do Secretariado Nacional. A Filomena Alves Costa esteve, não? Neste concurso? Acho que não. A jornalista de televisão. Estava uma jornalista, exatamente. Sim, convidámos também alguém, a Filomena, exatamente. Sim, exatamente. Pois. Que também tem uma experiência do cinema, da realização de uma pós-graduação no cinema no MEA. Exatamente. Assim. E depois tivemos alguém da área do ambiente, a Corine, na altura, não é? Que é pois, exatamente, que é Corine, bióloga, que está à frente do projeto ali de... Como é que chama esse projeto da pesquisa com... o Ascal, não se pode dizer, mas ela sim, mas não só Corine, mas também sempre e também muito também que da área do ambiente, que também pega nas questões da pesquisa e da ciência com muita seriedade, com muito profissionalismo, né, com muita entrega. Tínhamos alguém do Secretariado Nacional, né, que é o nosso principal parceiro de implementação do projeto, e tinha representantes da equipa, estava eu, não sei se o Guinaldo também, mas pronto, era uma equipa bastante multidisciplinar, não é? Ou seja, com as diferentes vertentes, e pronto, e saíram estas 3 curtas que foram depois financiadas, né? Portanto foi um processo depois entre o final do ano passado e o início deste ano, e portanto tivemos a curta da Patrícia Silva e a MM Lines, da Mãe Pretinha, uma curta de Mário Cabral, Mulheres de Areia, não me vou arriscar em dizer em crioulo, isto aqui. Mulheres de Areia. E Chame-se Criança, da Square Films. Portanto, também tentámos ter temáticas de cada um, né? Uma mais de alimentação, uma mais de ambiente, uma lida ali com ambiente e trabalho, a do Mário, né? Sobre aquela questão das mulheres de areia em Santiago, portanto a apanha de areia e a mudança de vida, portanto ali uma questão profissional, né? Muitas questões ali ambiental, naquela, sim, ambiental e de trabalho, segurança social, de trabalho, de condições de trabalho, de género, aquela curta do tinha equilíbrio, bastantes temáticas inerentes.
e depois a outra da Square Films mais ligada ao trabalho infantil, não é? À exploração do trabalho infantil também muito interessante. E pronto, foram lançadas ontem oficialmente, já tínhamos tido alguns momentos, nós sabemos que os próprios produtores também já concorreram com elas a alguns concursos, isso também nos deixa muito, muito satisfeitos. Vocês também dentro do Festival OIA passaram estas curtas nos bairros, no Oiazona, e também continuam a passar com a visitação de escolas de ensino, sobretudo de ensino básico, continuam a passar porque também um pouco naquela conversa como referimos ontem no nosso fórum, Mesa Redonda, que fizemos ali no Centro Cultural de Mindelo e que foi realmente sobremaneira substancial, foi substancial em termos de participações mesmo não só dos intervenientes, mas também do público. Mas também temos passado os filmes ali no nosso cine portátil, na nossa sala portátil da Praça Dom Luís e realmente tentando fazer, já experimentando também fazer um pouco esse enquadramento, mostrando às crianças o que é que vão receber no filme, também mesmo a professora que acompanhou as turmas, as professoras que acompanharam as turmas, porque foram para aí umas 5, 6 turmas que ontem passaram ali pelo nosso espaço de produção, de exibição e de formação. E então, sobretudo em relação à sala de cinema ali no container, também sempre fizemos ali um enquadramento e creio que sobretudo essas duas curtas para o público estudantil, ali, sobretudo naquela idade entre o ensino secundário e o ensino básico, Mãe Pretinha e o filme O Direito de Ser Criança, Chame-se Ser Criança, deixam ser criança porque é na cidade da Praia. Exatamente. Sim, foram os filmes realmente que nós que fizemos questão de passar para essas turmas para também ter essa informação e são temáticas realmente que estão muito próximas daquela idade. Muitas vezes tentamos procurar material, por exemplo, enquanto professores procuramos procurar material com esse formato, né? Assim, porque curta-metragem é um formato muito especial para trabalhar na educação. Primeiro porque os tempos letivos são muito fechados naquilo que é o horário e, por outro lado, permite um filme, posso assim dizer, 10 minutos, permite passar o filme e fazer um trabalho que é sempre aconselhável quando falamos de educação, fazer um trabalho ali de exploração junto desse material audiovisual. E então, estivemos ali a passar esses filmes, realmente tem um balanço mesmo orientado, posso assim dizer, para chegar nessas... Ficou de ontem também, não é? Foi uma das coisas que discutimos. Aliás, o objetivo das curtas, tal como das peças, portanto, as curtas-metragens, o Boji, como as peças de teatro, se incluem dentro da mesma atividade que é a campanha de sensibilização para os direitos humanos. E, portanto, o objetivo é precisamente difundir. Portanto, estamos à espera deste momento do festival para poder fazer um lançamento mais oficial, por assim dizer, mas a ideia agora é difundir, continuar a difundir as curtas-metragens, bem como as peças futuramente, em escolas, nas comunidades rurais, porque é esse o objetivo. Sim, né? e criar um enquadramento para a sua exploração enquanto material didático também. Exatamente. Né, assim. Mas eu falava do processo, né, assim, como é que foi para a Cristina, que diz que não é da área, liderar e trabalhar sobretudo com jovens também, que não têm tanta experiência, mas também porque não têm tanta oportunidade como tiveram agora no concurso do Boji de potenciarem as suas qualidades criativas. Eu acho que as três pessoas, né, candidaturas que foram financiadas, até são pessoas com alguma experiência. Pronto, se calhar a Patrícia menos, que ela foi a primeira experiência mais... Estou a dizer, sobretudo em termos do cinema, porque é claro que o audiovisual não é só cinema, e muitas vezes o bom realmente é que tem esse espectro que permite, enquanto não estamos a fazer cinema, realmente podemos fazer publicidade, vídeo institucional, fazer uma série de produções. Sim, talvez o Mário seja a pessoa que estava mais... Né, com mais experiência, exatamente. Experiência. Mas, na realidade, o projeto foi muito livre, não é? Porque, lá está, nós não quisemos entrar muito... Claro que houve um primeiro momento, portanto, dentro daquilo que estava acordado, eles enviaram um primeiro guião. Aliás, já tinham enviado o guião e a sinopse que nós analisámos. Vocês próprios tinham deixado uma série de recomendações que lhes foram passadas depois. E depois o processo
teve mais ou menos ali 2 fases, não é? A aprovação final do guião, portanto, da história. Agora, a nível de filmagens, sobretudo porque 2 delas, por exemplo, aconteceram na cidade da Praia, não foram acompanhadas por nós, não temos essa vertente técnica também para o fazer. Com o projeto Mãe Pretinha, como é que foi? Não, foi muito livre, não é? Nós não quisemos entrar no processo criativo, nem tínhamos as ferramentas para o fazer, portanto, o resultado é todo mérito das equipas que o fizeram, portanto, nós acabámos por não entrar muito no processo criativo, talvez porque dentro dos guiões, né, demos as nossas sugestões orientadas à temática, que são temáticas que nós mais ou menos dominamos, não é? Mas a nível do processo técnico não intervimos, por assim dizer. Portanto, não fomos acompanhando através de vídeos, de telefonemas, de fotografias, eles foram-nos avançando. Mas... Cristina, em relação ao cinema, no caso do género documentário, que é um género realmente que cada vez que revela um grande potencial realmente para a expressão da criatividade, também eu posso assim dizer, por questões realmente que nós andamos a discutir, a debater, essa questão também e que levou realmente a Aliança a envolver como parceiro na formação, na capacitação, como é que pensa que com essas ferramentas poderão traduzir, como disseste, já temos ali uma questão com a Hermínia, que já tem um projeto na escola, como é que poderemos realmente digamos, ter aqui uma continuidade, porque o problema muitas vezes do trabalho dos projetos de desenvolvimento são as rupturas, digamos, aqueles breaks que vão tendo e muitas vezes isso realmente complica ou distancia realmente dos objetivos. Bom, por um lado, nós tentamos, em todos os projetos que implementamos, há sempre essa preocupação da sustentabilidade, ou seja, de criar coisas que continuem a ser utilizadas e a ser promovidas, etc. Pronto. Neste caso, este projeto em concreto, por um lado, estamos a criar redes, por exemplo, falávamos ontem um bocadinho, né? O Guinaldo e o Adriano falou-nos um bocadinho na mesa redonda sobre a criação, por exemplo, dos conselhos municipais de segurança alimentar, portanto, naquilo que são as políticas locais e que depois passam para um âmbito mais nacional. E, portanto, é por aí que irá a questão da sustentabilidade nas temáticas, na criação de políticas de influenciação, etc. Nesta parte das ferramentas, por um lado, tudo aquilo, e acho que aqui também é uma mais-valia, quando se cria um vídeo, o vídeo fica e pode continuar a ser utilizado. Esta é uma questão que tem sido difícil de muita gente entender, muita gente com responsabilidade aqui em Cabo Verde. Quer dizer, começa agora também, vamos assim dizer, também instituições também a investir nisto, né? Assim, no Sim. caso da Aliança, por exemplo, de realmente investir num potencial criativo que realmente pode ter uma margem grande de exploração e de distribuição e de releitura. E fica, não é? Sim, é um material que sim, fica, não é? Porque pode ser usado, e é esse o nosso objetivo, tanto as curtas, como as próprias peças de teatro que vão ser criadas, como as cartilhas de direito que estamos agora a conceber, ou seja, é tudo material. Quer dizer, nós estamos a falar do Boji, mas nós temos outros vídeos, aliás, nós temos um canal YouTube, passa aqui a publicidade institucional, temos um canal YouTube do projeto e podem encontrar lá imenso material vídeo, portanto, a Moon Pro fez material connosco, para nós, quer no âmbito... Faça publicidade mais uma vez. Mais uma vez passa publicidade, acho que merece, não é? Claro, estamos aí para isso também. Exatamente. Não, mas é verdade, olha, primeiro... efetivamente este projeto tem trabalhado muito essas questões do audiovisual e eu acho que tem tido um impacto e tem-se percebido isso. Nós estamos numa era, não é, das redes sociais, do vídeo, da imagem e, portanto, eu acho que temos que acompanhar os tempos e temos que perceber como é que podemos usar essas ferramentas, e é esse o objetivo do projeto neste eixo, é usar essas ferramentas criativas, inovadoras, para chegar a um público cada vez maior. Eu acho que é esse o objetivo, maior, por exemplo. E mais exigente também. Mais exigente, claro, e eu acho que se podem fazer coisas de muita qualidade, e acho que temos exemplos disso já dentro do projeto. Olha, só para dar aqui alguns exemplos, né, também
para além do Boji, que é o mais recente, mas temos coisas mais anteriores. Por exemplo, a Crioula Scope criou 2 vídeos, na altura do plano de emergência relacionado com a Covid-19, sobre exatamente produção, um vídeo sobre a produção local e outro sobre consumo, ou seja, o impacto, a importância, portanto, da agricultura, da segurança alimentar, que são 2 vídeos, 2 ferramentas incríveis, bonitas, né? Porque depois tem esta parte visual, estética também. Que a imagem tem. Exatamente, mas que passa uma mensagem, isto é muito importante. Temos, por exemplo, nós realizámos já 2 simpósios, um em Santo Antão e um em São Vicente, e temos, em que trabalhámos com a MUN, por exemplo, e temos uma série de vídeos. O que é que isso nos permite? Há uma série de conteúdos que foram trabalhados naqueles simpósios. Muitas vezes o que é que acontece? Tu tens um momento de discussão. E é interessante, não é? Estás ali, debates, conferências, seja o que for, simpósios, o que quer que seja. Mas muitas vezes fica ali. Claro que cada um de nós é multiplicadores. Olha, no outro dia, vou aqui dar um exemplo, espero que ele não se importe. Tivemos uma mesa redonda de outro, não deste projeto, de outro, e estava o Doca. E o Doca dizia, ok, mas alguém está a gravar isto? Mas está aqui a comunicação social, ou seja, eu queria passar, claro, o Doca é desta área também. Eu disse a mesma coisa ontem. E eu disse, olha, eu acredito, né, e esta é a minha área, eu acredito que todos nós somos multiplicadores, claro. Havendo uma câmara ou não, né, se eu estou aqui a conversar contigo, tu estás-me a deixar coisas e eu estou-te a deixar coisas. E provavelmente vou sair daqui e vou conversar com outra pessoa e dizer, olha, não, estava a falar com o Tumblr e realmente isto faz sentido. Estás a entender? Ou seja, acho que cada um de nós é um veículo. Mas, efetivamente, e voltando aqui ao exemplo dos simpósios, este material que temos da MUNA permite que, em qualquer momento, qualquer um de nós, ou, olha, temos equipas de consultores a trabalhar connosco agora na criação destes conteúdos, e a primeira coisa que nós lhes dissemos foi, vão ver esses vídeos, porque lá está a essência do projeto de alguma forma, não é? Se há um vídeo que foi feito no âmbito daquele simpósio que de alguma forma resuma, não é? Por exemplo, falámos, os simpósios têm sido muito sobre os sistemas alimentares locais. Portanto, há um material que fica, os nossos parceiros que não podem estar, por exemplo, presencialmente, que podem ir lá. E, portanto, eu acho que este é o poder do audiovisual e por isso é que eu acho que é tão importante e pode tornar-se uma ferramenta tão importante nos projetos, nas instituições públicas, no que seja. Eu ontem gostava só de partilhar aqui isto, porque, pronto, partilhei isto ontem na mesa redonda e eu acho que faz muito sentido estava a preparar-me para estes 2 momentos e a ver, há uma série de festivais internacionais, por exemplo, direcionados para as questões da segurança alimentar. Ontem falava-vos disso, né? Hunger Faces, por exemplo, que é um festival internacional sobre questões de segurança alimentar. Há outros... E estava a ver algum conteúdo, algum material e encontrei um realizador, produtor, que dizia isto, o poder, né, do cinema, ele falava do cinema, o poder do cinema é transmitir uma mensagem sem que pareça ser uma mensagem, não é? Aquela coisa do sermão, que eu acho que às vezes é isto que eu acho que nós temos que aprender com os criativos, não é? Que é, ok, nós achamos... A segurança alimentar, né? Estamos a viver neste momento dificuldades graves, né? No nosso país, mas no mundo. Se tentarmos passar determinadas mensagens com aquele paternalismo, né? Às vezes eu acho que as instituições ainda pecam um bocadinho nesta coisa, sabes? Do temos que não sei o quê, vocês precisam... E eu acho que é isto que o audiovisual, que o cinema, que os documentários têm este poder de nos fazer passar uma mensagem de uma forma mais leve, mas que aquilo entra dentro de nós. Sem ser muito moralista também. Sem ser moralista. Mas isto é uma questão que eu ia lançar a seguir, que tem a ver exatamente com uma nova geração. Parece que muitas vezes estamos a viver as eras de mudanças, já foi do século, do milénio, e já passamos por tudo. Sim, já passamos por tudo e continuamos neste balanço, neste caminho, e muitas vezes eu falo isto em relação à educação, tratamos a educação, estamos no século XXI, mas estamos a fazer a educação do século XIX. Parece que aqui, e muitas Sem vezes, e continuamos a pensar como se, mas esses jovens não querem saber disto. Estamos a fazer tudo isto para eles e eles não querem saber disto. Eu acho que, sabes que eu acho que o sistema se esqueceu que os jovens
de hoje não são... Não é? Eu discuto muito isto, agora tenho uma filha também, né? Sim. E não é a mesma coisa. A criança que ela não era a criança que eu era há 30 anos atrás. Portanto, e eu acho que o sistema, seja o sistema educativo, seja outros sistemas, né, onde estamos envolvidos, sociais, não tem acompanhado isso. A escola não pode ser a mesma que era há 20 anos atrás. Pois, isto tem sido um debate que eu tenho tido com os meus colegas professores, arte-educadores, é realmente e muitas vezes o professor e a própria sociedade vai exigir isso do jovem coitado, que tem que estar a levar com material de obsoleto, posso assim dizer, pelo menos na forma de abordagem que fazemos das coisas, e esquecemos essas novas ferramentas, por exemplo, que eu tenho feito uma luta terrível para que essas ferramentas realmente estejam e sejam mais presentes nos sistemas de ensino, assim, na educação, e não só também essa questão de libertar um pouco a escola e também criar compromissos ou corresponsabilidade com a comunidade. Sim. Porque parece que agora a questão da educação se remete ou se fecha ou se encarcera, sobretudo na questão da escola. Então, hoje temos uma escola também com uma sobrecarga grande. Sim. E também posso assim dizer, por isso que eu falei dos temas Boji como material potencialmente didático, não é? Potencialmente didático. Aliás, da mesma forma que eu penso que o Sistema Nacional de Ensino faz uma seleção, faz uma lista, por exemplo, de livros, que por exemplo, essa juventude, digamos, é muito distante do livro daquilo que... E realmente eles estão mais próximos dos telemóveis e dos tablets, assim. E então também temos que pensar e ser um pouco coerentes, assim, porque essas tecnologias foram criadas para essa juventude, assim, são eles que estão posso assim dizer, na dianteira dessa revolução, são eles os novos mestres, assim, parece que eles estão sempre um passo à frente em termos dessas capacidades tecnológicas, e depois a escola parece que esquece disso. E então também... Acho que encontrar um equilíbrio. Encontrar o equilíbrio, e este equilíbrio, por isso também que eu estou a fazer esta conversa, porque encontrar esse equilíbrio também é ampliar um pouco esse debate, porque a própria aliança, por exemplo, no projeto que envolve os direitos humanos como direito ao ambiente, assim, o direito ao trabalho e o direito à alimentação, que são direitos básicos e essenciais, parece que já estamos aqui também a puxar uma vertente educativa que também não é de todo de se digamos, de ver assim de maneira ligeira, não é assim? Não, sem dúvida. Eu acho que a educação é transversal, não é? Eu sou dessa área também, e nos projetos, por exemplo, temos sempre essa vertente formativa, e se calhar agora aqui também podemos aproveitar para introduzir, não é? O projeto tem muitas atividades de formação, seja para a criação das redes, para os atores do sistema alimentar, etc. Mas quando vocês nos desafiaram, não é? Porque o projeto tinha já esta vertente, este apoio ao Festival OIA, mas há uns meses atrás começámos a conversar, não é? E surgiu da vossa parte essa ideia de criar uma formação que de alguma forma ligasse as duas coisas, não é? E nós rapidamente abraçámos essa iniciativa porque fazia todo o sentido para nós, ou seja, não só o apoio em si ao festival, mas tivemos já essa preparação, no mês de agosto, essa formação que fizemos em conjunto, da produção audiovisual orientada para a temática do direito humano. E porquê? Porque nós vemos a educação como uma ferramenta essencial também. E se queremos juntar as duas coisas, o caminho é este. Ou seja, é quando estamos a formar tecnicamente, né, dentro do audiovisual, estamos a formar em guião, por que não trabalhar já estas temáticas? Claro. Não é? E foi isso que fizemos. Ou seja, nós demos um módulo de conceito, não é, daquilo que são os direitos. Para quê? Para que aquele grupo de jovens, tivemos jovens de Santo Antão, São Nicolau e São Vicente, 18 jovens mais ou menos, para que eles, ao iniciar-se nesse caminho, para alguns deles era até a primeira vez, para outros não, já têm algum percurso, mas para quê? Para despertar essa sensibilidade também, esse conhecimento, não é? Ok, vamos fazer um filme,
por que não fazer um filme sobre estas temáticas? E quer dizer, estamos a falar de temáticas que têm né, um mundo para ser explorado. E que nós, quando falamos desta sensibilização, desta importância, né, deste engajamento, deixa-me dizer assim, do audiovisual nas campanhas de sensibilização, podemos vê-lo de duas formas. Por um lado, como denúncia de direitos, de violação de direitos. Claro. Né? Nós até, na altura do Boji, depois discutimos isto entre nós, de tomar uma posição, né? De fazer uma crítica, olha, esta situação está a acontecer, isto é uma violação de um direito, seja na alimentação, seja na... Portanto, pode servir como denúncia, mas também pode ser uma sensibilização positiva, né? De boas práticas, de coisas boas que se fazem. Então, eu acho que é tão poderoso, né? Esta ferramenta é tão poderosa e pode ser utilizada de tantas formas, consoante quem está a pegar nelas, não é? Pois, ela é poderosa, aliás, o próprio Hitler, que digamos que foi considerado o gênio do mal, mesmo sendo do mal, tem um gênio. Uma das coisas que ele realmente trabalhou e conseguiu realmente produzir cineastas como Leni Riefenstahl, que foi depois feita o filme de biografia com Jodie Foster, né, assim, investiu muito nesta capacidade que naquela altura, né, com aquelas condições, esse próprio sistema nazista investiu muito no cinema e na produção de conteúdos realmente para levar a... E porquê? Porque influencia as pessoas, não é? Então podemos influenciá-las positivamente. Não, exatamente. Por isso funciona para os dois lados. Claro. Exatamente. Falavas em relação à questão de não passar essa ideia de um sermão, de não passar uma ideia moralista, e realmente o cinema e as artes de uma maneira geral, e o cinema em especial, realmente toca o interior das pessoas. Sem dúvida. Então, nesse sentido, tem um potencial, né, assim, para realmente para gerar transformação. E vimos agora também, eu acredito que esse momento realizado aqui na Ilha de São Vicente, com esses jovens, de certeza, de alguma forma, impactou a vida deles, não só pela forma como a formação foi orientada, pela forma como foram se conhecendo e, ao mesmo tempo, criando conexões, criando possibilidades, criando as oportunidades que eles mesmos tiveram a oportunidade de oferecer a eles mesmos, né? Assim, essa troca, esse sentido de partilha, também é uma outra forma de fazer educação, porque tínhamos jovens ali de realidades muito diferentes, com experiência, embora de Cabo Verde, um arquipélago muito pequeno, mas com experiências e convivências muito diferentes daquilo que é a própria, digamos assim, as diferenças e as assimetrias que estão espalhados um pouco pelo arquipélago. Tivemos ali também um pouco, isso também é aprendizado, não é? Assim, porque tu há pouco falavas, Tambla, da questão, por exemplo, da sustentabilidade, não é? E eu acho que isto depois também é o que nós criamos nas pessoas, ou seja, não só nestas formações, nestes jovens que participam, mas, por exemplo, ontem falávamos nisso, né? Nós também vos lançámos um desafio, que é, por que não, eu sei que o Festival OEA desde sempre tem sempre esta preocupação, esta vertente do social, do desenvolvimento das comunidades, etc. Mas por que não criar uma categoria, por exemplo, fixa dentro do festival, né? Ou seja, uma categoria constante de segurança alimentar ou direito humano à alimentação, como vemos um bocadinho por todo o mundo, não é? Festivais concretos, não digo que o festival seja todo, mas, por exemplo, criar uma linha nessa... Isto é perfeitamente plausível, não só pelo aquilo que são as características do festival, daquilo que realmente move o festival, mas também por aquilo também que pode realmente representar em termos de oportunidade para a juventude. Sem dúvida. Porque aqui estamos a falar de um aspecto como aconteceu não só com formação, não só com o Boji, realmente darmos oportunidade, porque muitas vezes a sociedade é tão exigente com os jovens, é tão penalizadora com os jovens, e muitas vezes também parece que não temos consciências que não estamos a fazer de toda a nossa parte. Porque uma das coisas realmente que temos de fazer e projetar são oportunidades. Muitas vezes criar um jovem cabo-verdiano, criar numa ilha, sobretudo no caso da Aliança, por exemplo, que trabalha com as comunidades mais rurais, né? Assim, criar nestas comunidades rurais onde os jovens têm falta de oportunidades sedutoras,
Ainda ontem gostei do termo agricultura sexy que a responsável da FAO nos trouxe aqui para um encontro. E reparar também realmente é preciso realmente ter essas diferenças todas e como é que depois essas diferenças podem realmente traduzir num aprendizado. Porque o jovem que se encontra na Ilha de São Vicente e que vai crescer, por exemplo, até os 15 anos na Ilha de São Vicente, faz todos os estudos secundários e, por exemplo, não conhece a realidade de São Nicolau, ou as realidades de São Nicolau, porque também são aí existem. As realidades de uma ilha como Santiago ou de Santo Antão, também muitas vezes representam um déficit também, digamos assim, para ele de oportunidades. E vimos ali, como disseste, com a turma, que era muito diversa, né? Assim, vimos também pessoas com experiências mais tecnológicas, pessoas com experiências mais do campo social, como a Hermínia, vimos pessoal com experiências mais do audiovisual, vimos com experiência mais na educação, no caso dos professores, vimos ali jovens também com experiência de associativismo juvenil, né? Assim, e tudo isso também é importante para essa questão da educação. Não é? E é esse efeito, como dizia, esse efeito multiplicador, que eu acho que é muito importante. Ou seja, cada um deles depois vai levar estas aprendizagens, não só do audiovisual, mas das temáticas, para os seus... né? Para o seu ambiente, para o seu contexto, né? Os professores, por exemplo, estão ali, e eu acho que é isto que é muito interessante, e que as ferramentas criativas são sedutoras, como tu dizes, porque são mais facilmente... Tu há pouco falavas naquela questão de nos tocar. Não é só o tocar-nos... Eu defendo muito isto, não é? Esta coisa de não ser paternalista, não ser moralista, porque não é? Ninguém quer ter uma mãezinha constante ali. Mas também tem muito a ver com outra questão que eu acho que é muito importante, que é da identificação. Eu ontem falava disto também. De tu veres uma curta-metragem, por exemplo, e te identificares e te sentires menos mal por estar em determinada situação, por exemplo, não é? Tínhamos ali no caso do Boji aquela questão da alimentação escolar, não é? E hoje voltamos, isto não é uma coisa do passado, não é? A cantina escolar, a alimentação escolar não é uma coisa do passado, em que as crianças tinham necessidade daquele prato quente. Hoje em dia temos outra vez essa necessidade, tu és professor e certamente convives com essa realidade, porque estamos num momento difícil outra vez. E, portanto, não é uma coisa do passado. É muito interessante se um jovem, não é, se puder identificar com aquilo e pensar assim, ok, não sou só eu que estou em dificuldade, não é vergonha, estás a perceber? Não é nenhuma vergonha eu estar em dificuldades, porque há outras pessoas que estão a passar o mesmo processo. Por exemplo, no caso daquela curta, é uma história contada do passado, é uma história real, inclusivamente, é uma história baseada, não me lembro do nome dele, mas o protagonista, aquilo é a história dele. E, portanto, e ele agora tem uma vida construída, não é? Continua a colaborar, a oferecer produtos à cantina escolar. Então, eu acho que é muito interessante também esta perspectiva de eu, aluno, por exemplo, olhar para aquilo e pensar, ok, esta pessoa passou por isto, mas tem a sua vida organizada, ou seja, isto não tem que ser um obstáculo que faça com que a minha vida vá ser miserável para sempre. Estás a perceber o que eu quero dizer? Eu acho que isto é muito interessante. Esta é aquela questão da mudança da consciência, que é também a mudança das mentalidades, não é assim? Porque também eu reparo também que a questão social também é uma questão muito sensível. Trabalhar com desenvolvimento social, desenvolvimento comunitário é uma questão muito sensível, porque é preciso saber até que ponto se pode dar e o que se vai exigir. Né? Assim, há sempre esse protocolo, né, assim, que tem que estabelecer para não ferir realmente determinados aspectos do desenvolvimento e também muitas vezes para não termos uma resposta contrária daquilo que é o objetivo ou aquilo que são os objetivos que normalmente se trabalham com as comunidades, que, passando, por exemplo, para Santo Antão, Ilha de São Vicente e Ilha de São Nicolau, vemos que há diferenças enormes entre as localidades, as comunidades, há diferenças enormes e cada comunidade muitas vezes está virada para determinados desafios, né, assim, com os seus problemas, mas também com as suas potencialidades. Há uma coisa que o projeto gosta de ver para as comunidades, muitas vezes há esse olhar de caridade que nós não abraçamos o olhar da caridade, nem a ação da caridade, mas vemos pelas comunidades pela questão da oportunidade
que eles, ou das potencialidades que eles têm e que podem construir valores e rendimento e conteúdos a partir desses valores. Eu nunca olho para o desenvolvimento como, aliás, mais uma vez, não é? É a minha área, é a minha profissão e, portanto, para mim o desenvolvimento não se coaduna sequer com o assistencialismo ou com caridade. Ou seja, claro, não quero dizer que não seja importante em determinados momentos, em determinadas franjas, ou seja, não é uma crítica. Situações. Exatamente, não é de todo uma crítica. Simplesmente, quando tu falas de um projeto de desenvolvimento comunitário, social, rural, seja o que for, nunca é numa perspectiva de assistencialismo. Tem que ser sempre numa perspectiva de olhar para o potencial, para a criação de uma oportunidade naquele lugar. Portanto, isso é que é desenvolvimento. Desenvolvimento não é tu ires dar o que quer que seja. Desenvolvimento, a base do desenvolvimento é tu criares oportunidades, é tu olhares para um potencial e promoveres esse potencial de forma que as próprias comunidades, ou seja, não és tu que vais promover, né? Nós somos meros, eu defino-me como uma facilitadora, né? Nós somos meros facilitadores de processos, né? Nós estamos ali para pôr o processo a mexer, a acontecer, mas, né, o desenvolvimento, a transformação tem que ser da comunidade, da pessoa, do que quer que seja, não é? Dependendo aqui do contexto em que estamos a falar. Mas é isso, ou seja, nós não vamos transformar nada, não é? Nós, como agentes de desenvolvimento, não é esse o nosso papel. O nosso papel é dar início a um processo. Mas não, sobre esse aspecto não encontramos ali, por exemplo, uma grande barreira que é a questão da, sobretudo a atuação sobretudo a atuação, por exemplo, dos políticos em relação hoje temos não sei quantas eleições de X não sei quantos anos, de X em X anos, e isso parece que entra numa esfera rotativa, um ciclo, pode dizer, vicioso também dessa caridade, desse populismo. As organizações que hoje trabalham pelo desenvolvimento não sentem esta dificuldade no terreno? Olha, eu vou-te falar aqui um bocadinho agora mais como técnica do que outra coisa, que, né, tem sido o meu percurso dos últimos anos, em diferentes sítios, não só aqui, mas quando trabalhei fora também, já estive no Brasil. Essa questão que tu falas é importante, é muitas vezes um obstáculo, mas eu vou-te ser muito honesta, na minha perspectiva de técnica, muitas vezes a maior barreira encontras nas próprias comunidades. Estou assim a falar de uma forma geral, ou seja, há pouco tu dizias qualquer coisa sobre mudança de mentalidades. Eu lembro perfeitamente quando estava a estudar, tinha um professor de História das Mentalidades e foi uma coisa que me ficou sempre. A mentalidade não se muda de um ano para o outro, não se muda num projeto. Estamos a falar de séculos, né? Séculos, de décadas. Por isso é que eu digo, nós iniciamos processos, né? Mas depois a construção tem que ser muito interior, e quando digo interior serve para cada um de nós enquanto indivíduo, mas também das comunidades, ou seja, tem que vir de baixo. Se não há esse processo de baixo para cima, tu podes fazer 100 projetos e eles nunca vão ter impactos reais nem duradouros. Se não existe este parto, né? Se a comunidade não tem essa capacidade de parir um outro, né? Vontade, sim, vontade, disponibilidade. Exatamente, ou seja... Mas vezes... é que eu digo também, eu estava a falar disso, a dificuldade que dizes encontrar na própria comunidade, é exatamente isto. É claro que eu falei da questão que acontece realmente no caso de Cabo Verde em relação, por exemplo, a uma ação política muito voltada para o populismo, mas também, digamos, a comunidade também está amarrada em outras dificuldades, também não se resume a isto. Quando falamos de Cabo Verde temos que pensar em todas as questões históricas, não é? Ou seja, estamos a falar de uma democracia muito recente, não é? Ou seja, de uma construção, não é? De um país que foi uma colónia, portanto, há aqui por isso é que dizia, não se muda de um dia para o outro, não é? Há uma construção que tem que ser... Há um antropólogo brasileiro que fala da descolonização permanente, que é o conceito, sim, o conceito dele. Eu acho que sim, porque há uma série de processos que efetivamente... Temos que revitimizar, exatamente, e realmente assumir. Sim. É igual, exatamente. E essa questão dos obstáculos, desculpa, é exatamente por aí, por isso é que eu te dizia, a política, sim,
a gente sabe, né? Tipo, a nível do Estado, do público, por assim dizer, há às vezes barreiras pela forma como as políticas são ou não implementadas. E eu acho que Cabo Verde até é um país com boas políticas, né? Teoricamente tem boas políticas públicas. Às vezes encontramos algumas barreiras na ação, Nossa, pronto, pois né? eu Na operacionalização. eu estou a falar realmente quando eu falei dos políticos, estou a falar realmente na atuação do político enquanto profissional da política, de quem faz política, que é uma área também que, digamos que é uma área importante e determinante muitas vezes em determinadas situações e contextos, mas também é realmente o que eu estou a dizer, não quero isto com isto, e disseste bem, e eu gostaria que até pudéssemos podemos mergulhar um pouco nessas questões que referia. As principais dificuldades também, eu não estou a desresponsabilizar a comunidade quando eu falo dos políticos. Como é que as comunidades, né, também devem responsabilizar naquilo que é o seu desenvolvimento? Tem que ter, porque as comunidades têm que ser protagonistas. Porque eu vejo que os líderes associativos enfrentam essas dificuldades, Sim. os líderes comunitários, nessa questão realmente de congregar o pessoal. Né? Sim. E como te dizia, eu acho que tem muito a ver com esses aspectos históricos da construção, não é? da sociedade cabo-verdiana, que eu acho que está em processo ainda, que é natural, ou seja, é perfeitamente natural que esteja ainda em construção por toda a sua história. Mas para mim é isso que faz sentido. As comunidades têm que ser protagonistas do seu desenvolvimento. Por isso é que eu te digo, é óbvio que tem que haver um equilíbrio, não é? É óbvio que o Estado tem que ser promotor de boas políticas públicas para as pessoas terem determinadas oportunidades. Aí isso é assim em qualquer democracia, em qualquer Estado. Mas eu, por exemplo, como técnica, já encontrei muitas barreiras na própria comunidade, ou seja, mesmo havendo, não é, uma série de possibilidades, não é? Por exemplo, um projeto que está a acontecer, há muitas vezes resistência. Estás a perceber? Sim, pode ser por descredibilização, pode ser porque aquela comunidade né, já foram lá tantas vezes, né? Aquela coisa também às vezes. Sim. Pode ser. E às vezes quando tu tentas fazer diferente, as pessoas estão um bocadinho... ficam de pé atrás, não se querem envolver, não se querem, por exemplo, discute-se muito a questão da participação. Quantas vezes, não é? Não se faz uma formação, não é? Pensa-se a formação para aquela comunidade, naqueles horários específicos, naqueles dias de semana. Nós, pelo menos, temos muito essa preocupação, nós, enquanto técnicos, nas organizações com quem trabalho, e de repente tu chegas à formação e tens 5 ou 6 pessoas. Porquê? Não sei porquê. Pode ser por desinteresse, pode ser porque naquele dia jogava o Benfica ou o Porto, pode ser porque, ou seja... É uma questão da consciência também, que por isso que a gente referia, como é que se faz, ou como é que se proporciona esta oportunidade também para um despertar de consciência. Porque enquanto aquilo estiver ali adormecido, enquanto as coisas... não, vamos ali... Não, mas... Para quê, o que é que vai mudar? O que é que, né? Muitas vezes encontramos já essa situação, por isso que eu falei dessas barreiras, né? Assim, o que então, fazemos é não desistir, olha. Não, é porque falavas em relação a essa questão também de parece que temos no momento, o momento também da atualidade da velocidade dos cliques, parece que as pessoas querem o resultado imediato. E em relação, por exemplo, ao projeto OIA, eu lembro de um professor ter exatamente feito essa questão. Mas espera aí, estás a trabalhar, queres fazer qualquer coisa para 5 anos ou queres trabalhar para 50 anos? É assim. E isso mudou realmente muito daquilo, libertou-nos muito de uma certa pressão e de um certo condicionalismo que reparamos, não, espera aí, as coisas têm o seu tempo e agora mesmo estamos a fazer o projeto, fizemos o E-Zonas e reparamos também de facto que posso dizer, o aprendizado também nos diz que temos também de ter outras abordagens, que temos também de ter um trabalho mais sustentável, melhor articulado realmente. E pensamos muito nessas oportunidades, nessas possibilidades, como, por exemplo, dos cineclubes, de criar uma rede de cineclubes, e andamos a discutir isso nesses dias com e ter uma coisa mais regular. Exatamente, isso que eu estou a dizer. Pontual. Não tão pontual, não tão do evento como o festival, Exatamente. mas também construir qualquer coisa que possa realmente, como disseste, por exemplo, em relação a uma possibilidade de uma mostra sobre os direitos humanos, qualquer coisa que vai desembocar neste evento. Mas é preciso que esse qualquer coisa exista, que haja um caminho, que haja um percurso, que realmente que toda a potencialidade
todas as oportunidades que são criadas por uma intervenção criativa, envolvendo produtores, cineastas e artistas, que ela também, eu acredito que já temos um conjunto de experiências que nos permite realmente olhar para isto ou andar com isto de uma outra forma. Sim. Sim, e então também estamos a chegar nesta fórmula, neste sintetizar das ações que temos feito nas comunidades em relação à TV de rua, em relação à TV comunitária, a própria TV, experiências de TV universitária, experiências de TV escola, experiências de cineclube, de trabalho de cineclube, experiência com introdução à comunidade das valências criativas. O próprio protocolo que assinamos agora para o Coaliga também está muito neste andamento. Realmente temos aqui realmente de começar, por isso que é um aprendizado para nós mesmos, de começar enquanto projeto como é que vemos, como é que realmente podemos fazer mais e melhor. Mas também há sempre essa questão também, voltamos novamente, volta a fita atrás, né, assim, que é até onde a comunidade também está disposta, para que desafios, né, assim, para que ambições também a comunidade está com ela para si mesma. Por isso eu acho que é muito importante essa capacidade de inovar, sabes? E nós sentimos isso. Eu estou sempre a dizer, eu costumo dizer muito isto agora, sobretudo neste... Né, coordenando esta parte das atividades, eu estou sempre a dizer, eu não sou criativa, eu não sou, né, mas na realidade não é verdade. Eu acho que todos nós somos, mas em coisas diferentes. Claro, né? Não, exatamente. E, por exemplo, no caso dos projetos, né, nós, a Associação Amigos da Natureza, a SERAI, que identifica, que escreve projetos, isto é um processo criativo. Claro. Porque, claro que nós identificamos, porque trabalhamos com as comunidades de perto, não é? E, portanto, estamos no terreno, temos técnicos de terreno constantemente e, portanto, identificamos necessidades, problemáticas que achamos que podem ser trabalhadas e que depois temos que encontrar a forma criativa, lá está, de as colocar, de as desenvolver, não é? E os próprios projetos têm mudado, não é? As atividades, por exemplo, este projeto de Aliança, sem dúvida, talvez seja um dos que tem um caráter mais inovador e mais criativo em todos os projetos em que eu já trabalhei, exatamente por isto, porque junta outras áreas, não é? Porquê? Porque é preciso inovar, é preciso sentirmos, como dizíamos há pouco, o mundo está a mudar, então temos que encontrar formas de continuar a trabalhar aquilo que é importante trabalhar, mas se calhar de uma forma diferente e de encontrarmos, também fazermos estas colaborações, fazermos estas conexões para podermos trabalhar aquilo que é fundamental, mas se calhar de uma forma diferente também. Um pouco sobre a nossa conversa, eu queria pegar nessa questão da inovação, de que muitas vezes o que o OIAD está a fazer também é uma demanda que sentimos mesmo no meio, por exemplo, no meio da criação. Dentro do meio artístico, enfrentamos, por exemplo, essa dificuldade de não ter oportunidades ou momentos para experienciar. E não se pode falar de inovação sem realmente arriscar experiências, mesmo que tentamos ou procuramos ter algum controlo sobre essas experiências que lançamos, mas temos que ter realmente... por isso que eu lancei a questão inicial em relação à aliança, pudesse explicar no início porque é que a Aliança tem estado a envolver em projetos nas áreas criativas, e explicou aqui, já desenvolvemos aqui um bocado de conversa a partir daí, mas essa questão também de inovação é extremamente importante porque as comunidades, não é assim, temos, por exemplo, em Cabo Verde, por exemplo, normalmente, como é que lidamos, por exemplo, com a tradição? Nós lidamos com a tradição. Há uma frase terrível, né, assim, que sustenta isto de uma maneira muito sensível, que é, não, isto para mim representa tudo, isto da tradição representa tudo, porque nasci, encontrei esta tradição e vou morrer, vou deixar essa tradição. E eu trabalhei recentemente com a Associação Terra Tambor, que é uma associação que organiza as festividades das festas juninas dos Santos Populares na Ilha de São Vicente, e uma das coisas que eu emprestei realmente durante os anos que eu andei a trabalhar e que eu dirigi a Associação Terra Tambor é essa capacidade de inovação em cima da tradição. É claro que isso exige mais trabalho, porque para mexer nas coisas,
para tocar nas coisas que representam tudo, né? Para as pessoas, que representam coisas que as pessoas nem sequer conseguem explicar, determinados comportamentos ou ações ou até atitudes que eles mesmos não querem entender e explicar. Isso tudo tem de ser feito com muito cuidado. Mas também não mexer, muitas vezes também é deixar morrer. Porque aquilo que não transforma, aquilo que não inova, aquilo que não... É por isso que eu falar dessa questão da comunidade fazer o seu próprio parto, né? Assim, aquilo que, se não nasce o novo... Né? Assim, por isso é que eu volto mais uma vez a uma palavra que eu gosto muito e que tento usar em toda a minha vida, que é o equilíbrio, não é? Que é um bocadinho isto que tu estás a dizer, ou seja, manter a tradição, porque faz parte da nossa gênese, faz parte de quem somos. Identidade. Mas encontrar as novas formas, porque... De existir, sim, né? Ou né? Repara, não é? A tradição foi o que encontramos, mas também vamos deixar. Então, se vamos deixar, já acrescentámos mais qualquer coisa, não é? Ou seja, daqui a 50 anos, aquilo que é a tradição, se calhar, é aquilo que nós estamos a fazer hoje. Sim. E muitas vezes esse trabalho no Terra Tambor, muitas vezes também implicou muita investigação, como eu disse, para mexer nas coisas. Claro. E então, quando fazemos investigação, muitas vezes o que é que criamos? Criamos a oportunidade até de resgatar alguns elementos que essa própria tradição foi descartando pelas mudanças, pelos contextos, pelas situações, pelo percurso histórico. Então, também isso também há sempre um ganhar, né? Claro. Assim, quando queremos realmente e pensamos na questão da inovação. E então, em relação ao projeto Aliança, que tem feito essa aposta em relação realmente às áreas criativas, cria aqui um diferencial grande, sobretudo o facto da Aliança ter trabalha nas 3 ilhas, mas tem a sua base, tem a sua estrutura montada no Conselho, na Ilha de São Vicente, que é por si só subejamente nacional, local e mundialmente conhecido como um espaço criativo, né? Como um espaço dos criadores. O próprio Festival Oiá tem a sua grande inspiração, sobretudo no artista popular minulense, esse artista que está próprio da população, que está procure atrás de soluções criativas para os problemas e para os desafios das comunidades, né? Assim, isso também, posso assim dizer, por isso que agora eu queria que a gente pensasse ou projetasse um pouco, né? Já que sobretudo estamos a falar de cinema, é sempre bom essa coisa da projeção, de projetar, né? Pensamos também aqui em relação à aliança, o que é que poderíamos ter da aliança digamos assim, num tempo futuro, assim, dentro daquilo que o percurso que o projeto tem feito. Sim. Olha, o projeto, pronto, tem o seu tempo de vida, não é? Como todos os projetos. Claro que a nível das organizações, tanto Amigos da Natureza como Serai, como nós costumamos dizer, nós iniciamos processos, não é? E vamos acompanhando esses processos, vamos renovando, etc. Em termos de aliança, temos ainda um percurso para fazer, ou seja, há uma série de atividades programadas ainda que estão em andamento e que serão, nos próximos meses, estaremos a desenvolver. Mas, claro, acho que temos este compromisso, não é? Nós, normalmente, quando nos envolvemos, quando nos começamos a envolver de alguma forma, encontramos sempre a forma depois de continuar, porque faz sentido fazê-lo. E, portanto, eu acredito que, primeiro, temos ainda aqui uma perspectiva de levar alguns filmes, pelo menos, o Boji, com certeza, a Santo Antão e a São Nicolau, não é? Há aqui este compromisso, mais ou menos, já entre nós, da extensão, por assim dizer, não digo do festival em si, como é óbvio, mas vai haver uma repercussão, tanto em São Nicolau como em Santo Antão. Temos as peças de teatro, não é? Que depois serão encenadas também, então tenho a certeza que encontraremos aqui uma forma de interligar estas duas atividades e de ainda ir às outras ilhas. As cartilhas que vão ser... Não pensaram, por exemplo, em algo como banda desenhada quando pensaram nas cartilhas? Por que a opção da cartilha? Não, as cartilhas, olha, está no processo criativo também, nada está descartado. A equipa que está a trabalhar agora, os consultores, estão a trabalhar nisso, eles farão a sua própria proposta gráfica, ou seja, nós tentamos não fechar, né? Nós quando identificamos, quando escrevemos o projeto, há coisas que a gente não fecha, tem que ser assim, 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 não. Pronto, vai
vai seguir o seu processo criativo, então não sabemos qual vai ser o resultado final, mas até dezembro vamos ter a oportunidade de ver o produto final das cartilhas, então nada está descartado. Então é isso, há ainda um caminho, e claro, iniciamos este caminho juntos também, tenho a certeza que vamos encontrar formas de continuar a colaborar e sobretudo por esta questão, né, como dizia, nós acreditamos mesmo que este engajamento do setor audiovisual pode ser muito, é sem dúvida uma mais-valia para a apropriação, ou seja, que este setor se aproprie destas temáticas e este trabalho cada vez mais. Então, é esse o nosso anseio também, que isso aconteça. Quando falo do setor audiovisual, estivemos aqui durante o festival o jornalista senegalês, o Bassirou Niang. Ele referia como é que o cinema em África tem estado efervescente, como é que tem estado a bulir, né, assim, com mercados, com comunidades, com jovens, né, assim. E então também ele referia essa coisa das oportunidades que oferece neste campo para todos, né, assim, mas também ele referia essa questão do jornalismo, né, assim, de como é que a comunicação social, e ele faz parte de uma rede de jornalistas especializados no cinema africano, e como é que eles têm um programa, inclusive, de capacitação, de formação dos jornalistas para o cinema, porque também é preciso também ter essa visão, esse preparo da comunicação social, que é um pouco como aquilo que eu dizia em relação também aos filmes Bojina, assim, seria muito bom também que nas escolas os filmes tivessem tivesse uma orientação, né, para chegar por exemplo, nas comunidades, mas também tivesse uma orientação para chegar também Nós temos, nas olha, por acaso, falas nesta questão da comunicação social, e efetivamente uma das atividades formativas do projeto, que será desenvolvido proximamente, é precisamente uma capacitação para jornalistas e parlamentares nestas temáticas. Nas temáticas. Porque é isso que tu dizes, não é? É importante harmonizar esta linguagem, passar estes... Não é harmonizar no sentido de falarmos todos igual, mas entendes naquilo que quando se fala do direito humano à alimentação, ou seja, estamos a falar também de legislação que existe, que deve ser promovida, etc. E, portanto, está previsto uma pequena capacitação, mas que achamos também, como tu dizes, que é muito importante essa passagem também de testemunho, por assim dizer. Assim, Cristina, dentro digamos, dos filmes, né, assim, que foram produzidos agora no Boji, tem algum desses títulos que digamos que tenha tido algum impacto, por exemplo, emocional ou pessoal, estou a dizer fora da questão da aliança ou enquanto técnica, teve algum momento, algum detalhe do filme que criou assim algum tipo de alguma emoção, algum impacto? Tem, todos eles no fundo, não é? Porque todos eles são questões muito sensíveis. Por exemplo, na questão do Mulheres de Areia, não é? Tipo a luta feminina, que me é um assunto também muito, muito caro para mim, e portanto sensibiliza-me, não é? Ou seja, sabemos que as mulheres estão sempre numa posição mais vulnerável e portanto, obviamente, como mulher, como mãe de uma mulher, é uma temática que me toca especialmente e que me aflige, não é? Ou seja, perceber muitas vezes os sacrifícios, perceber que há mulheres neste mundo que têm que pôr a sua vida em risco para conseguir ter um trabalho, para conseguir alimentar os filhos e mandar os filhos à escola. Portanto, isto sensibiliza-me, não é? De alguma forma. E depois, claro, tanto a Mãe Pretinha como a outra, igualmente, não é? São também temáticas, não é? Estamos a falar, por um lado, de crianças, e nós cruzamos com isto. O filme é um documentário da praia, mas nós cruzamos com esta vivência em São Vicente todos os dias das crianças a lavar carros, não é? Crianças que não vão à escola, e, portanto, é a nossa realidade também, e, portanto, é sempre... não é? Mexe contigo, não podes ficar indiferente a uma coisa destas. E no caso da Mãe Pretinha, igualmente, não é? Tu sabes que efetivamente há crianças que precisam de ir à escola para ter uma refeição quente. Portanto, eu acho que como pessoa, como ser humano, é impossível ficar indiferente a qualquer uma destas temáticas, e acho que de alguma forma
Claro que tecnicamente não vou fazer comentários técnicos porque não tenho essa competência, mas a verdade é que há sempre um momento em cada uma daquelas curtas. Eu acho que se sentiu isso ontem na plateia também, não sei se tu concordas comigo, mas acho que ontem no lançamento se sentiu, há uma emoção, há sempre uma emoção, há sempre uma, não é, ali uma revolta que fica, porque tu sabes que aquilo é real, não é? Porque há essa correspondência com uma realidade que tu conheces. Portanto, claro. Em relação a essa questão que referias do impacto, a questão emocional assim, que está nos filmes, é muito importante também, por exemplo, que esses filmes sejam de produção local, dentro daquilo Claro. que é. Porque é uma realidade vivida, por isso é que eu dizia, fiz questão Não, de dizer não podíamos ter a mesma temática, por exemplo, num subúrbio qualquer nos Estados Unidos ou em Portugal ou no Brasil, por exemplo, mas estamos a falar, é isso que eu estou a dizer, a importância de ser um filme local. Claro. Né? Era aquilo que te dizia há pouco dessa identificação, não é? Ou seja, de quem está a ver, se identificar, reconhecer ali uma certa realidade. E é isso que te causa emoção. Não é? O que te causa emoção é quando acho eu, não é? Tipo, toca-te quando tu reconheces algo de realidade ali. Eu acho que o cinema que te toca é esse, não é? Os filmes de, sei lá, de fantasmas e não sei o quê, são divertidos, pronto, mas passa tempo, não é? Claro, é um entretenimento, não é? Até falávamos sobre isso também, o entretenimento é fundamental, é importante, sim, claro, mas causa-te emoção se há uma identificação com a realidade. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, de ontem, na passagem do filme Mãe Pretinha, e no início do filme, assim, como é que as crianças, depois de estarem ali dentro, todos sentadinhos, e quando o filme começa, e começa aquela narração que fecha os olhos, não sei o quê, e as crianças foram um bocado reagindo, né, assim, em cima do texto, também exatamente isso, porque realmente está aí, é muito próxima a claro, fala, a compreensão, claro, isso... A língua, não é? A língua, exatamente, que é essa questão que, sim... Ser em crioulo, sim, sim. Isso para nós também era muito importante. Claro que tem legendas, porque é importante depois também que outro público possa ver, mas eu acho que é essa identificação, ser algo produzido aqui, que ajuda a essa identificação e a essa emoção, como tu dizes, né? A criar essa emoção nas pessoas. Isto já, digamos que costumamos dizer que o cinema, né, é exatamente isso, essa caixa mágica de construção ou de criação das emoções. Isto também é muito importante, né, essa questão da sensibilidade, de tocar, como eu disse, no íntimo, as pessoas no seu interior realmente, para podermos realmente estar mais próximo dessa transformação, dessas mudanças realmente, e dentro desse contexto ou desse direcionamento que realmente se quer ao projeto que são os direitos humanos. Isso parece também que é uma como é que eu digo, que é uma luta. Falamos dessa questão dos 5 anos, dos 50, que realmente teremos também de contar com essa própria juventude que é o público de hoje, né, assim. E, aliás, eu acho que isto que é o sentido do projeto, né, assim, é estar a tocar as crianças do ensino básico, do ensino secundário, e realmente poder, depois, com continuidade, como eu dizia, com a envolvência de outros parceiros, como referimos ali ontem, vimos ali a universidade, a questão da segurança social, da segurança alimentar, de instituições ligadas a essas áreas, né, assim. Isto também realmente é um trabalho que não é aqueles pacotinhos de sumo. Não é instantâneo. Não, e é isso, eu acho que a mensagem é essa, não é? Mudar, transformar, leva tempo. E, portanto, como dizias, é essencial trabalhar com as camadas mais jovens, porque se demorar 20 anos, não é? A gente daqui a 20 anos, eu espero estar cá ainda daqui a 20 anos, e tu também, mas quer dizer, não é? A ideia é que daqui a 20 anos são eles que vão estar no nosso lugar agora, são eles que são os protagonistas. Mas e, portanto, é essencial ver para a educação também com esta visão realmente faz muita diferença, né? Sim, porque muitas vezes estamos a condicionar os jovens para determinadas franjas que consideramos ser importante para eles, mas também é preciso também ter esse
essa inteligência, posso assim dizer, também de dar o tempo para Claro. para a Aliança, que trabalha, por exemplo, com a questão da segurança alimentar, que trabalha com os agricultores, que trabalha com os agentes do campo, sabe que é muito importante essa questão do tempo, né? Assim, Sem dúvida. que é uma outra questão também muito importante na questão do cinema. O tempo aliás, é um elemento onde se faz a escultura, né? Onde esculpimos realmente o filme, realmente é no tempo, né? Assim, e eu acho que já estamos aqui para ir já a rodar uma longa-metragem, né? Assim. Falámos muito das curtas, mas estamos aqui. Mas estamos numa longa. já temos aqui uma longa. Sim. Olha, Cristina, sinceramente, muito didático e muito gratificante esta conversa. Conhecer mais do projeto, mesmo que seja um projeto que eu conheça, mas perceber também nuances, perceber visão e também perceber as pessoas, ou nesse caso a pessoa, né, assim, fora da instituição, realmente perceber o espírito, né, assim, com que encaras isto, né, assim, com que encaras a tua atuação, né, assim, a performance criativa, né, assim, nesse caso na escrita dos projetos, no seu acompanhamento, na sua gestão também, né, assim, foi, digamos, muito gratificante perceber esta parte. E nós estamos já próximo do fecho do festival, mas espero também, não só em relação às comunidades, não só em relação às zonas, que nós estamos com esse desafio também de criar algo mais regular, uma presença mais regular e um trabalho mais sustentável. Também sabemos que em relação ao mundo também já fizemos esse desafio de termos aqui o OEA também mais vezes, e eu espero realmente também ter outras oportunidades de ter a equipa da Aliança, né, assim, que tem ali, assim, e também de ter também a Cristina aqui, talvez com outro painel, com outros atores, com outros protagonistas, né, assim, e para mais uma longa-metragem. Assim, sim. Obrigada da nossa parte, muito obrigada também pelo convite. Sim, e para a gente fechar aqui, eu aconselho o público e eu aconselho os espectadores e a população, de uma maneira geral, a procurar os filmes do Bodji, que estão presentes na programação do festival. Realmente são filmes que são, posso dizer assim, novíssimos, que foram recém-estreados, com muito material fresco, com muita juventude na produção, com muita consistência já naquilo que é o trabalho técnico, tecnológico e artístico de fazer o filme, da criatividade. Penso que já deixamos aqui muito material, muita informação, Cristina. O festival vai terminar no domingo. O que eu posso dizer? Temos ali ainda momentos também de grande emoção que vai acontecer no festival, nomeadamente hoje com o Master Plan, amanhã com Manga de Fiera, que é o filme dedicado a Samira Pereira, que também eu creio que terá uma forte emoção. O filme do Neu Lopes, dedicado ao pai, que passou para domingo amanhã, é Coração de um Poeta, Manuel Novas, com as temáticas também. Até podemos fazer um cruzamento entre as composições e temáticas também da área do direito humano, assim, é possível também. Então vamos ter aqui momentos de grande emoção neste final de semana do fecho do Festival OEA. Cristina, agradecer a tua presença, agradecer a participação da Aliança, agradecer a Elisa, agradecer o Aguinaldo, agradecer o Adriano, agradecer toda a equipa da Aliança que tem estado ali envolvido no projeto, pela oportunidade e pelas possibilidades todas que foram criadas, e essa ideia, como disse, da inovação e da criatividade. Mas não digo só no TOEA. Até mais.